Resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouquinho da unidade 4 e dos processos finais da nossa disciplina. A unidade 4, ela vem com esse intuito de fechar a nossa disciplina, considerando que a gente começou a disciplina de gestão do conhecimento falando das competências que o novo aluno, que o estudante, o eterno estudante, né, nós deveríamos ser e ter com relação a ser autônomo ou ter autonomia, pedir a fazer o processo de aprendizagem colaborativa, ser empreendedor, ter todas aquelas características necessárias, o que, por mais difícil que tenha sido esse período que a gente tem vivenciado, ou que esteja sendo, né, esse período, uma coisa é certa, a gente desenvolveu muita competência. Competência de aprender à distância, competência de pedir ajuda, competência de ajudar os colegas, tá? Então, um monte daquelas características da unidade 1, a gente está vivenciando ainda no dia a dia. E o ciclo foi, a gente produziu um conhecimento e desse conhecimento produzido, como a gente fala em gestão do conhecimento, que é aprender para ensinar o outro, a interação e assim criar essa espiral do conhecimento que a gente falou tanto, né? A unidade 4 chega também com esse intuito, com os conteúdos de trabalhar a importância da aprendizagem colaborativa, que é, de certa forma, a responsabilidade que eu também tenho de divulgar o meu conhecimento, de ajudar as pessoas no sentido de estar predispostas para que alguns conceitos apresentados e aprendidos na minha formação profissional, eles possam ser externados, seja numa profissão, seja dentro da sala de aula. Então, a unidade 4 vem para fechar esse processo. E ele vem para fechar esse processo como? Com atividades práticas, tá? Essas atividades práticas já estavam previstas. Então, a gente, tanto é que uma já está no AVA, tá? Que é a unidade 4, que é a atividade da unidade 4, e a outra ela chega em colaboração com a nossa avaliação de exame. Quais são essas atividades que a gente vai falar como possibilidades de divulgação do conhecimento? Podcast e banner. O que é um podcast? É você apresentar um conteúdo oralmente, tá? Então você fala, poxa, Ana, é igual um seminário? É igual um seminário, só que você não vai estar lá presente. O que vai estar lá presente é a sua voz na explicação. E por mais que as pessoas falem assim, ai, não, que coisa horrível, eu não gosto, não quero. A gente grava podcast o tempo inteiro considerando os conceitos. O simples fato da gente gravar um WhatsApp orientando o outro numa ação, numa atividade, explicando um conceito que ele não entendeu, alguma coisa, isso é um podcast, é uma gravação em áudio de alguma informação que o outro, ao ouvir, aprenderá a fazer, a entender, alguma coisa assim. Então, nessa atividade, com o objetivo de gestão e compartilhamento do conhecimento adquirido, que conhecimento que é esse? Unidade 2 e 3, esse trabalho que vocês acabaram de criar, que vocês pesquisaram, que vocês fizeram citação direta, indireta, colocaram referência, vocês já criaram um conhecimento, tá? É isso que vocês precisam perceber. Talvez não na profundidade que gostariam, mas isso é normal, porque vocês estão num processo de formação. Mas é um conhecimento científico adquirido, embasado em leitura, em pesquisa e tudo mais. Então, vamos falar primeiro do nosso AVA, tá? Qual é a atividade do AVA da unidade 4? A gente tem duas atividades. Uma delas é a produção do podcast, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá? E a outra, deixa eu pegar aqui, tá? E a outra é um questionário, que também vou falar sobre ela. O podcast, então, é apresentar oralmente o trabalho que você desenvolveu na unidade 2 e 3, ele vai valer um ponto e ele tem um processo diferenciado que eu vou explicar. A nossa prova, tá? Que também vai vir num vídeo diferente, eu optei por fazer pequenos vídeos para ficar mais fácil, até para vocês assistirem exatamente o que estiverem precisando. A nossa prova vai ter questões de múltipla escolha, muito parecido com o questionário que vocês farão na unidade 4, tá? E a construção de um banner. Essas notas aqui, elas podem alterar de acordo
com o fato da gente ter tido ou não algumas atividades em sala de aula, tá? Então, isso aqui, o que você precisa saber? Que a gente vai ter questões de múltipla escolha e que a gente vai ter uma atividade de banner. Por que os dois? Você fala, Ana, mas jura? Por que eu tenho que criar essas duas coisas? Primeiro, um é trabalho, a outra é prova. Só por aí, são duas coisas, porque são duas atividades distintas. E por que essa escolha? Hoje é muito comum a gente passar, seja na televisão ou em algum lugar, a gente encontrar esse QR Code. O que é esse QR Code? Aqui tem informações, às vezes um endereço, se tiver um cartãozinho de visita, às vezes mais informação sobre um produto. Quando a gente vê isso num evento científico, muitas vezes o que vem aqui é a explicação oral do banner, tá? Por quê? O que é um banner? Tá? Imagino que todo mundo já saiba, geralmente é feito de lona ou de papel com informações ali que a gente coloca. Em determinados períodos, algumas pessoas passam ali ou para fazer a visita ao banner ou realmente para fazer a avaliação do banner. Mas você não fica do lado do banner o tempo inteiro. Então, hoje é comum as pessoas falarem dentro das orientações, ó, aqui é um banner, tá? De um processo de iniciação científico. E fala, ó, o banner deverá ter o QR Code, tal. Então, a própria instrução do evento científico pede, tá? E daí, se eu quiser conhecer a explicação de como foi, uma explicação às vezes até mais detalhada, porque aqui eu tenho texto e é muito pequeno, comparando, por exemplo, um trabalho que vocês estão fazendo de 4 páginas, tá? Eu escuto isso aqui. A gente não vai juntar nessa disciplina, a gente vai fazer o podcast no AVA e o banner de exame. Mas só para vocês entenderem como essas duas coisas andam juntas. Assim como eu só consigo produzir tudo isso se eu li, se eu pesquisei, se eu entendi outros autores. Então, daí você entende o que significa esse processo de gestão do conhecimento. E como vai funcionar o nosso trabalho no AVA? Você vai gravar o seu áudio, o seu podcast, a gente vai ter um vídeo sobre isso, vai postar no AVA, tá? Então, você grava o AVA, vai postar. O podcast, isso aqui é isso aqui que eu tô falando aqui, tá? Essa partezinha aqui. Grava o trabalho, insere o link no AVA. O sistema vai, a partir de uma data definida, atribuir 2 podcasts para todo mundo assistir. A gente chama de avaliação 360 graus, ou seja, eu avalio todos vocês e vocês também me ajudam a avaliar para ser uma nota mais coerente. Para quem está receioso de outro colega ver a informação, essa história, lembrem-se, estamos todos aprendendo. Segundo, o sistema ele faz essa distribuição de forma aleatória e anônima. Então, a menos que a pessoa reconheça a sua voz, ela jamais vai saber que é você. A menos que a pessoa reconheça a sua voz e chega e fala assim, eu avaliei o seu trabalho, você jamais vai saber que foi ela que avaliou. Porque é um processo, vocês estão fazendo parte de um processo de avaliação, tá? Então, a gente trabalha tanto ao entregar essa avaliação para você fazer às cegas, tá? Como sem o controle exatamente de quem você vai avaliar. Você vai ouvir o link no podcast, tá? E vai responder algumas questões. Esse processo é o processo de atribuição desses valores, tá? Uma outra atividade no AVA é um questionário de múltipla escolha da BNT, tá? Especificamente nesse processo do podcast, você vai entrar lá na unidade 4, no laboratório da avaliação, numa data que varia do dia 29 ao 5 de julho, você vai inserir o seu podcast, tá? Do dia 6 ao dia 12, você vai entrar de novo nesse mesmo ambiente, no AVA, unidade 4, verificar quais os 2 que você tem que avaliar, ouvir, e assim que você terminar, você vai ser encaminhado por um questionário de 6 perguntas sobre o conteúdo, sobre como as pessoas organizaram as ideias para falar, se usou o tempo adequado, se o assunto é relevante,
se atingiu o objetivo e se realmente você conseguiu aprender e conseguiria nem que seja conversar um pouquinho. Esse aprender é um processo de conhecer, tá, gente? A gente fala, aprendeu, mas o aprendeu você conseguiu conhecer ou reforçou um conhecimento que você já tinha? Esse é o processo. Lembrando que aqui, eu mesmo que entendi pouco, não foi muito longo, poderia ser melhor, isso aqui não é zero, tá? Então, aqui é a nota máxima, aqui é a metade da nossa máxima e aqui é a metade da metade. Ninguém zera nisso aqui. A única forma de você zerar nesse processo é se você não avaliar o dos colegas. Daí você vai ter só a minha nota, tá? Porque a sua nota é composta de você enviar e avaliar o colega. Se você não avaliou o amigo que você tinha responsabilidade de avaliar, não é ele que vai ficar com menos 0,25, é você. Porque o seu trabalho no AVA é começo, meio e fim para fazer, tá? Então, essa é a atividade dentro do AVA de postar o nosso trabalho. Daí, mas como é que eu faço esse podcast? Como é que eu crio esse arquivo para inserir no AVA? Esse vai ser o nosso próximo vídeo.